Depois da excelente participação de Theo Iborga de Mai Shiranui em Street Fighter 6, a bela parceria de SNK e Capcom não para por aí. Ken e Chun-Li estão vindo para Fatal Fury City of the Wolves. A nossa querida chinesinha vai demorar um pouco para aparecer no jogo, mas o icônico Ken Masters está mais perto do que nunca. E hoje vamos fazer uma análise completa desse lendário personagem que está fazendo a sua primeira aparição na saga Fatal Fury. Vem comigo, que hoje vamos saber tudo sobre a gameplay e algumas referências do maior farofeiro dos jogos de luta. A SNK confiou no meu trabalho e me deu a oportunidade de jogar uma demo de forma antecipada com meu personagem favorito da Capcom. Então, simbora! Ken é um personagem bem completo e balanceado, mais conhecido como Shoto na linguagem dos jogos de luta. Ele é bem versátil e fácil de aprender, possuindo os clássicos Hadouken, Shoryuken, Tatsumaki Senpu Kyaku, mais conhecido como Ataque das Corujas, e como sua versão veio direta de Street Fighter 6, ele tem golpes exclusivos de lá, como o Dragon Lash, um golpe bem forte de avanço que serve para pular o jogo neutro, o polêmico Jirai Kick, onde quem consegue fazer uma continuação do golpe, mesclando golpe low e overhead, complicando a defesa do oponente, e o Quick Dash, outro golpe bem interessante, com o qual quem pode amplificar seus golpes especiais com chamas, aumentando o dano, gerando combos novos e modificando as prioridades. Street Fighter é um jogo de 6 botões de ataque, 3 para soco e 3 para chute. Fatal Fury possui 4 botões, 2 de soco e 2 de chute. E como a SNK adaptou a gameplay para o jogo, já que ele possui menos botões que o seu jogo original, ela utilizou os direcionais do controle para adicionar esses golpes. Por exemplo, o soco forte dele de Street Fighter 6, que é assim, eles colocaram o comando de frente mais soco forte Fatal Fury. Baixo mais chute médio, que é um dos golpes mais clássicos dos jogos de luta, eles deixaram baixo mais chute forte. Mas como ele faz rasteiro então, Nijão? Fazendo diagonal para frente mais chute forte. Seu principal target combo, chamado de Shin Buster, é feito com soco forte, frente mais soco forte, diferente do soco médio mais soco forte de Street Fighter. Pode parecer confuso, mas em alguns minutos tu já pega a manha. E ao cara... Aquele Hadouken maroto, que é um projétil bem útil para manter o oponente longe e jogar de uma distância bem segura, podendo fazer a versão lenta com soco fraco e versão rápida com soco forte. E sua versão amplificada, você recupera mais rápido e é bem forte em combos. E você apertando o comando de finta, quem finge soltar um Hadouken. O clássico golpe para punir o pulo do oponente, quem subindo pra caramba com o punho fechado. Sua versão forte, ele executa o golpe com fogo, e ele também pode ser cancelado no meio do caminho, te dando abertura para combos ou mesmo ficar seguro, pois é apenas -2 da defesa do oponente. Sua versão fraca sobe menos do chão, mas é totalmente invencível, excelente para subir na farofa. Mas caso o seu oponente defenda, você está praticamente morto. Nem doeu. Sua versão amplificada é praticamente igual à versão forte, mas possui o diferencial de poder cancelar a animação em super especial, igual o Hadouken. Na real, boa parte dos golpes amplificados, o Ken consegue fazer isso. O famoso Ataque das Corujas é um excelente golpe para levar o seu oponente para o canto em combos. Sua versão fraca é o seu golpe mais rápido que seu soco fraco, para vocês terem ideia. Sua versão amplificada é excelente para combos,
dá um dano legal, você pode cancelá-la no meio da animação para fazer outros combos ou utilizar o Heavy Blow no final da animação para deixar o combo bem estiloso. O Tatsu também possui suas versões aéreas. Versão fraca para utilizar como voadora, versão forte para você sair voando que nem um helicóptero e sair do canto dependendo da situação, e a sua melhor versão, a versão amplificada, que é excelente para pegar em cross-up no oponente, mais conhecido como golpe nas costas. Dependendo da altura que tu faz o golpe ou se pegar em counter, tu consegue continuar combando seu oponente. Golpe mais honesto comparado com o Street Fighter 6, mas pode ser útil dependendo da luta, pois a ideia dele é pular o jogo neutro e ser agressivo. Sua versão forte é mais um na defesa do oponente, o que pode parecer muito bom, já que é positivo, mas caso seu oponente tenha um golpe de 4 frames, você não consegue fazer praticamente nada de forma segura no seu ataque, pois o botão mais rápido do Ken é apenas 5 frames. O bom é que só alguns personagens possuem 4 frames, como a Hotaru, Rokutamaru, Grisha. Sua versão fraca é mais rápida, mas bem negativa, podendo ser punida. Sua versão EX é bem rápida, mas com o mesmo problema do forte. É apenas mais um na defesa, tendo praticamente o mesmo problema que eu disse anteriormente. Talvez não tenha tanto problema assim, eu só quero meu personagem mais forte mesmo. E se acertar o seu oponente no alto, ele quica no chão, permitindo continuar combando, bem parecido com Street Fighter 6. Ah, o querido Jinrai é um golpe bem chato de lidar aqui também, pois Ken pode mesclar entre low ou overhead. A diferença do forte e do fraco é basicamente a sua velocidade e o quanto empurra o seu oponente. Mas o que realmente brilha nesse golpe é a sua versão amplificada. Como Ken consegue cancelar em super os golpes amplificados, isso te dá uma ferramenta bem forte para confirmar em low ou overhead, fazendo o seu oponente ficar esperto na hora de defender. É praticamente uma stance. Ken ganha golpes novos quando faz essa leve corrida, podendo parar de correr no meio do caminho. Durante a animação, ele pode fazer um chute overhead, um chute para frente que é negativo, Shoryuken com fogo, que infelizmente não passa por baixo de magia que nem no Street Fighter 6, Tatsumaki de fogo, que é excelente para jogar o oponente no canto, e Dragon Lash, que também é negativo. A corrida na sua versão amplificada é incrível para fazer combos. E outra jogada marota é você fazer o overhead amplificado e super, que pode surpreender bastante o seu oponente. Seu Heavy Blow é bem bom, tem um alcance maneiro e é bem rápido. O aéreo é melhor para combos. O anti-aéreo universal é bacana. Seu overhead também, se acertar o tempo do Meat, pode continuar combando seu oponente. Só a fita que eu não achei muito forte. O melhor jeito que eu achei para utilizá-la foi com frente mais soco forte, fazendo ele ficar mais um na defesa do oponente. O Shoryu Repar é o super para você farofar, já que a sua versão mais fraca possui invencibilidade. Já o Shimpu Jiraiyaku é mais para combos, já que o dano dele é bem mais alto que o super de Shoryuken. O Secretão, que é o super mais forte, ele é excelente, pois pega até que de uma distância bacana e é bem rápido. Dependendo de onde o oponente joga uma magia, o Ken pode buscar e fazer uma baita punição. Down in flames. What are you waiting for? What are you waiting for? No escape! It's all over!
What are you waiting for? Try to keep up. End of the run. One for the road. Down in flames. A pose de luta de Ken muda baseado na roupa que está utilizando. Na sua skin clássica, ele parece mais com as suas versões anteriores de Street Fighter e no traje padrão com a de Street Fighter 6. Seu cenário é do Ryu, o famoso Suzaku Castle na sua versão coberta de neve, lembrando bastante a sua versão de Alpha 2. Quando Ken faz os seus super especiais, aparecem os clássicos raios de Street Fighter 3 Third Strike. Ken é o único que consegue cancelar o golpe especial amplificado em super especial, lembrando muito Street Fighter 6, onde você pode cancelar o golpe X em Super 2 ou Super 3. O Tatsumaki forte no alto é igual à sua versão de Street Fighter 2 Hyper Fighting, e que ele apenas gira reto para frente. A animação do overhead dele é igual à de Street Fighter 3 Third Strike, em que ele dá um pulinho e soco. Seu secretão, o começo da animação é igual ao Focus Attack de Street Fighter 4, até as marcas de tinta são iguais, marca registrada do jogo. Seu Heavy Blow no alto é muito parecido com seu Super 1 em Street Fighter 6, só que feito no alto. A animação do seu antiaéreo universal é igual ao seu soco forte de Street Fighter 3. Seu Heavy Blow tem a mesma animação do Drive Impact de Street Fighter 6. Se você ficar muito tempo parado, ele reclama igual a Street Fighter 6, perguntando: tá esperando o quê? Got no time for this. Theo e Ken têm uma intro especial antes de lutar, e o jeito que ele contra Ken é bem parecido com a cena depois que eles lutam na história de Street Fighter 6. Sua provocação é igual a de Street Fighter 3 Second Pact, de chamando o oponente para a briga. A animação de dash é igual a de Street Fighter 3, parecendo um coelho pulando. Pose de parry dele é a mesma de Street Fighter 3, e só de saber que vai ter a Chun-Li, a gente pode recriar o Evo Moment 37. Em breve, Ken vai estar disponível para todo mundo. Estou muito curioso para ver as cores editadas para ele, que está muito bem feito. E para o pessoal que é mais focado nisso, a criatividade não tem limite para fazer altas referências com as cores. Os episódios de Softtal também parecem estar bem interessantes, mostrando um pouco como Ken foi fazer parte da lore de Fatal Fury. Meus parceiros, Fatal Fury City of the Wolves é um produto incrível da SNK moderna. E jogue você também o Fatal Fury, pois ele vai estar com uma bela promoção para vocês comprarem e verem as qualidades dele por vocês mesmos. Vejam de perto e vejam que ele é sim um baita jogo de luta que merece crescer mais e mais na nossa comunidade. E se tiver dando um passeio lá na Evo, vai lá no stand da SNK e jogue pessoalmente com o nosso querido Ken Masters. Então é isso, manos. Agradeço demais quem acompanhou o vídeo até aqui. Deixe seu like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal e fique por dentro de tudo do mundo dos jogos de luta. Bom, é isso. Valeu, falou e fui!